O sol da manhã ainda estava baixo quando Augusto se ajoelhou na horta, as mãos calejadas afundando na terra úmida ao lado dos pés de tomate. O canto dos galos ecoava ao longe, misturado ao mugido preguiçoso do gado que pastava perto da cerca. Era assim havia mais de 15 anos. O mesmo ritual, a mesma solidão, o mesmo silêncio que só era quebrado pelo vento entre as árvores. A fazenda São Bento se estendia por hectares de terra fértil com um casarão simples de madeira e telhas de barro, uma varanda larga de frente para o pôr do sol e um celeiro que guardava as ferramentas herdadas do pai. Tudo ali contava uma história de esforço. Os cercados bem alinhados, o pomar florido, o poço de pedra que nunca secava. Augusto havia construído aquilo com o próprio suor, mas nunca tinha construído, ao lado de tudo isso, um motivo para voltar para casa à noite além do cansaço. Foi então que ele ouviu o som distante de passos arrastados na estrada de terra. Levantou a cabeça, protegendo os olhos do sol com a mão suja de terra, e a viu. Uma mulher, ainda longe, caminhando devagar, uma das mãos apoiada nas costas, a outra arrastando uma mala de couro surrado. O vestido estampado balançava com o vento e, mesmo à distância, dava para notar a barriga volumosa sob o tecido fino. Augusto ficou parado, sem saber o que fazer. Não era comum ver estranhos por ali. A fazenda ficava a quilômetros da cidade mais próxima e a estrada de terra levava apenas a mais 2 ou 3 propriedades isoladas. Ele apoiou a enxada contra a cerca e esperou, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Conforme ela se aproximava, os detalhes ficaram mais nítidos. O rosto suado, os cabelos presos displicentemente, os olhos castanhos marcados por um cansaço que ia além do físico. Ela parou a alguns metros dele, respirando com dificuldade, uma mão segurando a barriga, a outra ainda presa à alça da mala, como se fosse a única coisa que lhe restava no mundo. "Moço", ela disse, a voz trêmula, quase um sussurro engolido pelo vento. "Eu sei que parece um pedido estranho, mas será que o senhor me deixaria descansar só até amanhã? Eu prometo que vou embora bem cedo. Só preciso de um cantinho para esperar meu filho nascer." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Augusto não respondeu de imediato. Ficou ali, parado, olhando para aquela mulher desconhecida, grávida, exausta, pedindo abrigo como quem pede um favor que sabe ser grande demais. Ele sentiu o peso do próprio silêncio, a estranheza da situação e, ao mesmo tempo, algo que não sabia nomear. Um aperto no peito que não sentia havia anos. Ela baixou os olhos, talvez esperando uma recusa, talvez já acostumada a portas fechadas. "Eu não tenho para onde ir", completou quase num fio de voz. "Só essa noite, prometo." O vento balançou as folhas das árvores ao redor. Um dos cavalos relinchou no curral, como se também esperasse a resposta. Augusto olhou para a mala surrada, para os pés inchados dela dentro de sapatos gastos, para a barriga que denunciava uma gravidez avançada, talvez de 8 meses. E então, finalmente, ele falou, mas o que disse ficaria só entre eles dois, guardado como o primeiro fio de uma história que nenhum dos dois imaginava que fosse mudar suas vidas para sempre. Se ele vai dizer sim ou não, isso você vai descobrir no próximo instante. Mas o que acontece depois dessa decisão é o que transforma essa fazenda silenciosa em um lar. E acredite, o que vem a seguir vai emocionar você até as lágrimas. "A senhora pode ficar", disse Augusto, finalmente, a voz grave e um pouco rouca, como quem não fala muito ao longo do dia. "Tenho um quarto lá em casa. Não é grande coisa, mas tem cama e teto." Helena ergueu os olhos, surpresa. Talvez esperasse hesitação, perguntas, desconfiança, o que era normal, considerando que ela era uma completa estranha aparecendo do nada, grávida, sem explicações. Mas o homem à sua frente apenas assentiu, como se a decisão já estivesse tomada havia muito tempo, antes mesmo de ele mesmo perceber. "Obrigada", ela murmurou.
e a voz falhou no meio da palavra. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Augusto pegou a mala das mãos dela antes que ela pudesse protestar. A senhora está carregando peso demais para o estado que está. Ele notou então como ela cambaleou levemente ao dar os primeiros passos e apressou-se em oferecer o braço, meio sem jeito, como quem não está acostumado a esse tipo de gentileza. Helena aceitou o apoio em silêncio e os dois caminharam devagar pela estrada de terra até o casarão. A casa era simples, mas bem cuidada. Móveis de madeira maciça, cortinas desbotadas pelo sol, uma cozinha ampla com um fogão a lenha que ainda exalava o cheiro de café da manhã. Havia um quê de vazio ali, no entanto, como se cada cômodo tivesse sido arrumado para duas pessoas, mas só uma o habitasse. Augusto a levou até um quarto pequeno nos fundos, que antigamente pertencera a um empregado que trabalhara na fazenda anos atrás. A cama era simples, o colchão fino, mas limpo. Ele apressou-se em tirar a poeira do criado mudo com a manga da camisa, um gesto quase desajeitado. Vou trazer lençóis limpos, disse, evitando o olhar dela. E alguma coisa para a senhora comer. Deve estar com fome, não precisa se incomodar. Não é incômodo. Ele parou na porta, finalmente encarando-a. Como é seu nome? Helena. Augusto. Ele respondeu com um aceno breve de cabeça. Fica à vontade, Helena. Amanhã a gente conversa com calma. E saiu, fechando a porta com cuidado, como se temesse fazer barulho demais. Sozinha, Helena sentou-se na beirada da cama e, pela primeira vez em dias, permitiu que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram de alívio, de exaustão, de um peso que finalmente encontrava um lugar para descansar, ainda que temporário. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou, quase inaudível. Viu, meu bem? Achamos um lugar. Só por essa noite. Mas só por essa noite viraria uma semana. E a semana viraria um mês. E o que começou como um simples ato de bondade de um fazendeiro solitário estava prestes a se transformar em algo que nenhum dos dois esperava. Porque na manhã seguinte, quando Augusto acordou e desceu para preparar o café como fazia todos os dias, encontrou algo que não via havia anos, o cheiro de comida fresca vindo da cozinha e uma mulher desconhecida cantarolando baixinho enquanto cuidava do fogão, como se aquela casa sempre tivesse sido dela. Augusto parou na entrada da cozinha, surpreso. Helena estava ali, os cabelos presos num coque simples, um avental emprestado amarrado sobre a barriga volumosa, mexendo em uma panela com o cuidado de quem já fizera aquilo 1000 vezes. "Bom dia!" ela disse, sem se virar, como se sentisse a presença dele. Espero que não se importe. Encontrei os ovos no galinheiro e um pouco de farinha na despensa. Fiz beiju e café. A senhora não precisava. Ele começou, mas ela o interrompeu com gentileza. Eu sei que não precisava, mas eu queria. Finalmente ela se virou, um sorriso tímido no rosto cansado. É a única forma que tenho de agradecer por enquanto. Augusto sentou-se à mesa, sem saber muito bem o que dizer. Fazia tanto tempo que não dividia uma refeição com alguém que quase havia esquecido como era o silêncio confortável de duas pessoas comendo juntas, sem pressa, sem cobrança. O café estava forte, do jeito que ele gostava, embora ele não tivesse dito nada sobre suas preferências. O beiju estava quentinho, dourado nas bordas. Era uma refeição simples, mas naquela manhã pareceu um banquete. Está bom, ele disse depois de um tempo, os olhos fixos no prato. Faz tempo que não como assim. Fico feliz. Helena serviu-se de um pouco de café, sentando-se com cuidado na cadeira à frente dele. Uma cadeira que, ele lembrou com um aperto estranho no peito, estivera vazia por anos. O senhor mora sozinho aqui? Sempre morei. A resposta saiu seca, quase automática, mas ele suavizou em seguida. Meus pais faleceram há muito tempo. Fiquei com a fazenda. Sinto muito. Já faz tempo. Ele deu de ombros, embora todos ali soubessem que certas dores não se apagam com o tempo.
Apenas se disfarçam melhor. E a senhora? Tem família? O sorriso de Helena vacilou pela primeira vez. Ela baixou os olhos para o café, as mãos envolvendo a xícara como se buscasse calor. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. Meu pai... Nunca conheci. Ela fez uma pausa, os dedos apertando levemente a xícara. E o pai do bebê... Bem, essa é uma história para outro dia, se o senhor não se importar. Augusto assentiu, respeitando o limite que ela impunha. Havia algo na forma como ela falava, cuidadosa, medida, como quem está acostumada a esconder as partes mais doloridas de si mesma, que despertou nele uma curiosidade que ele não sentia fazia anos. Mas ele não insistiu. Apenas terminou o café em silêncio, observando-a de vez em quando pelo canto do olho. Vou lá para a horta, disse, levantando-se. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Augusto, ela o chamou antes que ele saísse. Era a primeira vez que dizia o nome dele em voz alta, e algo naquilo soou estranhamente íntimo. Obrigada, de verdade, por tudo. Ele apenas assentiu, sentindo as bochechas esquentarem de um jeito que não sentia desde a juventude, e saiu quase às pressas, como se precisasse de ar. O que ele não sabia era que, naquela mesma tarde, ao voltar da horta, encontraria a casa toda varrida, as janelas abertas para deixar entrar a brisa e um vaso de flores silvestres recém-colhidas sobre a mesa da sala. O primeiro sinal de que aquela casa, há tanto tempo silenciosa, estava prestes a ganhar vida novamente. Os dias seguintes passaram com uma naturalidade que surpreendia os dois. Helena, apesar da gravidez avançada, não conseguia ficar parada. Toda manhã, antes mesmo que Augusto acordasse, ela já estava de pé, cuidando da casa com um carinho que ele nunca tinha visto em ninguém. Ela organizou a despensa, lavou as cortinas empoeiradas, arrumou os armários da cozinha. Plantou um pequeno canteiro de flores ao lado da varanda. Cravos, margaridas, um pé de rosas que ela dizia lembrar do quintal da infância. Cuidava da horta com a mesma dedicação, arrancando as ervas daninhas com cuidado, regando as plantas ao entardecer. E conversava com os animais. Augusto a observava à distância, sem que ela percebesse, ou fingindo que ela não percebia, porque no fundo os dois sabiam que aquele jogo de olhares discretos já tinha começado havia dias. Ele a via conversando com as galinhas como se fossem velhas amigas, cantarolando baixinho enquanto estendia a roupa no varal, rindo sozinha de alguma coisa que só ela sabia. A casa, que por tantos anos guardara apenas o eco dos passos solitários de Augusto, agora tinha vida. Cheiro de comida fresca, flores na mesa, roupas limpas secando ao vento, risadas baixas ecoando pelos cômodos. E Augusto, pela primeira vez em muito tempo, sorria. Não era um sorriso largo, escancarado. Ele não era homem de exageros, mas era um sorriso genuíno, que aparecia nos cantos da boca quando ele via Helena tropeçar levemente ao tentar alcançar algo alto demais. Ou quando ela batizava as galinhas com nomes esquisitos, ou quando ela insistia em servir o jantar exatamente na hora em que ele chegava do campo, como se soubesse instintivamente o horário dele. A senhora não precisa fazer tudo isso, ele disse uma noite ao encontrá-la ajoelhada no canteiro de flores, as mãos sujas de terra, a barriga dificultando os movimentos. Devia descansar mais. Está quase na hora do bebê nascer. Eu gosto de fazer, ela respondeu, sem parar o que fazia. Faz tempo que eu não tinha um lugar que fosse meu, sabe? Mesmo que seja só por um tempo. Augusto se abaixou ao lado dela, ajudando-a a firmar uma muda de rosa que ela plantava. Podia ser por mais tempo, ele disse, a voz baixa, quase hesitante. Se a senhora quisesse. Helena parou o que fazia e o encarou, surpresa. Havia algo no olhar dele, uma sinceridade desarmada, quase infantil, que fez o coração dela disparar de um jeito que ela não sentia havia anos, desde antes de tudo dar errado. Augusto, desculpa.
Ele se levantou rápido demais, sacudindo a terra das mãos, evitando o olhar dela. Não quis dizer nada além do que falei. É que a senhora dá um jeito diferente para esse lugar. Só isso. E ele voltou para dentro de casa, deixando Helena sozinha no canteiro de flores, o coração batendo forte, uma pergunta silenciosa pairando no ar entre eles. Será que aquilo que os dois começavam a sentir tinha algum futuro? Ou era apenas o calor passageiro de dois corações solitários se encontrando por acaso? O que nenhum dos dois sabia era que na noite seguinte um susto faria com que todas as barreiras entre eles começassem finalmente a desmoronar. Foi durante o jantar, 3 dias depois, que aconteceu. Helena levantou-se da mesa para buscar mais água e, no meio do caminho, parou. Uma mão foi até a testa, a outra buscou apoio na parede. O rosto, momentos antes corado pelo calor do fogão, ficou pálido. Helena! Augusto se levantou rápido, a cadeira arrastando com um ruído seco no chão de madeira. Estou bem, só uma tontura. Ela murmurou, mas as pernas cederam antes que terminasse a frase. Augusto a alcançou a tempo, os braços fortes, segurando-a antes que caísse. O coração dele martelava no peito, um pânico que ele nunca tinha sentido antes tomando conta de cada músculo. Helena, fala comigo. Estou bem de verdade. Ela tentou sorrir, mas o rosto continuava pálido, o suor frio brilhando na testa. Só preciso sentar. Ele não a deixou sentar. Ergueu-a nos braços, como se ela não pesasse nada, e a levou às pressas até o quarto, o coração disparado, a mente correndo por todas as possibilidades terríveis. E se fosse o bebê? E se algo estivesse errado? Ele não sabia nada sobre partos, sobre gravidez, sobre nenhuma dessas coisas que agora pareciam questão de vida ou morte. Deitou-a com cuidado na cama, ajeitando os travesseiros atrás dela. Vou buscar água. E não sei, alguma coisa. Fica aqui, não se mexe. Augusto. A voz dela, fraca, mas firme, o deteve na porta. Está tudo bem. Isso acontece às vezes no final da gravidez. Só preciso descansar um pouco. Ele voltou para perto da cama, ajoelhando-se ao lado, os olhos fixos nela, com uma preocupação que não conseguia disfarçar. Tem certeza? Tenho. Ela sorriu fracamente. Obrigada por se importar. Foi então, naquele instante de silêncio tenso, que Augusto fez algo que nunca tinha feito antes. Estendeu a mão e segurou a dela, os dedos calejados envolvendo os dedos finos e trêmulos de Helena. Os dois ficaram ali, em silêncio, as mãos entrelaçadas, o quarto iluminado apenas pela luz fraca do lampião. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. O toque dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Helena sentiu o rosto esquentar, um misto de vergonha e algo mais profundo que ela tentava não nomear. Augusto, por sua vez, sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia desde a juventude, quando ainda acreditava que o amor era possível para ele. Eu devia ter cuidado mais de você, ele disse, a voz rouca, os olhos fixos nas mãos entrelaçadas. Desde que chegou, tem trabalhado demais. Não é certo no seu estado. Eu queria ajudar. Ela apertou de leve a mão dele. Faz tempo que não me sentia útil, bem-vinda em algum lugar. A senhora sempre foi bem-vinda aqui. Ele finalmente ergueu os olhos, encontrando os dela. Desde o primeiro dia. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que os dois sentiam e não diziam. Havia ali uma promessa não dita, um sentimento crescendo entre eles como as flores que Helena plantara no canteiro, devagar, mas com raízes cada vez mais fundas. Augusto ficou ao lado da cama até que ela adormecesse, a mão dela ainda entrelaçada na sua. E quando finalmente se levantou, com cuidado para não acordá-la, ele percebeu algo que o assustou mais do que qualquer tontura ou susto daquela noite. Ele não queria que Helena fosse embora, nunca, mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. E a prova disso viria numa noite de tempestade que colocaria a vida de ambos em risco e mudaria para sempre o rumo daquela história.
As semanas seguintes trouxeram uma proximidade nova entre eles. Conversas mais longas durante o jantar, silêncios confortáveis na varanda, observando o céu estrelado, olhares que se demoravam um segundo a mais do que o necessário. Mas nenhum dos dois ousava dar o próximo passo. Havia um medo silencioso em ambos. Helena temendo ser um fardo, Augusto temendo se permitir sonhar novamente depois de tantos anos de solidão. E assim, o romance crescia devagar, como uma planta que precisa de tempo para florescer. Até que, numa noite de agosto, o céu escureceu de um jeito diferente. O vento começou a soprar forte por volta das 6 da tarde, sacudindo as árvores, levantando poeira na estrada de terra. Os primeiros trovões ecoaram ao longe, e Augusto, observando o céu carregado, sentiu um aperto estranho no peito. "Vai cair um temporal forte essa noite", disse, fechando as janelas da sala. "Melhor a senhora descansar cedo." Helena, sentada na poltrona perto da lareira, uma das mãos sobre a barriga enorme, fez uma careta discreta. "Augusto, o que foi?" Acho que já começou." O coração dele parou por um segundo. "O bebê?" Ela assentiu, o rosto contraído em uma mistura de dor e medo. "As contrações começaram há umas 2 horas. Eu não quis te preocupar, mas acho que é hoje." Lá fora, a chuva começou a cair com força, o vento uivando entre as árvores, os trovões cada vez mais próximos. Augusto sentiu o pânico tomar conta de si, mas se forçou a manter a calma. Por ela. "Vou buscar a parteira. Dona Zulmira mora a uns 40 minutos daqui." Nessa chuva, Helena o segurou pelo braço, os olhos arregalados de preocupação. "É perigoso, Augusto. A estrada vai estar um lamaçal e o rio... Não tem outro jeito." Ele já estava pegando o casaco encerado, pendurado perto da porta. "Você não pode ter esse bebê sozinha, e eu não sei fazer parto. Preciso trazer alguém que saiba. E se acontecer alguma coisa com você?" A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de um medo que ia além da preocupação com o parto. Augusto parou, olhando para ela, para o desespero genuíno estampado no rosto de Helena. "Vai ficar tudo bem", ele disse, se aproximando, tocando o rosto dela com a mão áspera. "Eu prometo que volto. Você não vai ficar sozinha, Helena. Nunca mais." E antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele saiu correndo para o estábulo, montou no cavalo mais forte que tinha e partiu em disparada pela estrada de terra, que rapidamente se transformava em lama sob o temporal. A chuva castigava seu rosto. Os relâmpagos iluminavam o caminho em flashes assustadores, e o vento parecia querer arrancá-lo da sela a cada rajada. O cavalo, assustado pelos trovões, quase empinou várias vezes, mas Augusto o mantinha firme, guiado apenas pela determinação de trazer ajuda para a mulher que, ele finalmente admitia para si mesmo, amava mais do que qualquer coisa nesse mundo. Quando chegou ao pequeno rio que cortava o caminho para a casa da parteira, encontrou as águas subindo perigosamente, a correnteza forte arrastando galhos e detritos. Em condições normais, seria fácil atravessar. Mas naquela noite, com a chuva torrencial, o rio parecia uma fera desperta, pronta para engolir qualquer um que ousasse desafiá-lo. Augusto respirou fundo, olhou para o céu escuro e murmurou uma prece silenciosa. Então, cravou os calcanhares no cavalo e mergulhou nas águas turbulentas, o coração batendo mais forte do que nunca, porque pela primeira vez na vida ele tinha algo, alguém, por quem valia a pena arriscar tudo. E foi ali, no meio daquele rio enfurecido, que Augusto quase perdeu a vida. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes seria algo que ele carregaria para sempre e que selaria, de uma vez por todas, o destino dele e de Helena. A correnteza era mais forte do que Augusto imaginava. No meio da travessia, uma onda mais violenta atingiu o cavalo de lado, fazendo o animal perder o equilíbrio. Augusto sentiu o corpo ser arrancado da sela, a água gelada engolindo-o por completo, o som abafado dos trovões chegando distorcido através da correnteza. Por um instante, tudo ficou escuro.
Ele sentiu o corpo ser arrastado, os pulmões implorando por ar, os braços batendo desesperadamente contra a força da água. Pensamentos rápidos cruzaram sua mente. A fazenda, os pais que já tinham partido e, mais forte que tudo, o rosto de Helena, o sorriso dela nas manhãs ensolaradas, o toque da mão dela na noite em que ele a segurou pela primeira vez. Não posso morrer agora, pensou com uma clareza que só o desespero é capaz de trazer. Ela precisa de mim. O bebê precisa de mim. Com um último esforço, conseguiu alcançar um galho grosso que pendia sobre o rio, os dedos se fechando ao redor dele com uma força que ele nem sabia que possuía. Puxou o próprio corpo para fora da correnteza, tossindo água, os pulmões ardendo, mas vivo. O cavalo, mais à frente, tinha conseguido nadar até a margem oposta e esperava, assustado, mas ileso. Augusto se arrastou para fora d'água, encharcado, ferido nos braços pelas pedras do leito do rio, mas sem tempo para se lamentar. Levantou-se com dificuldade, montou de volta no cavalo trêmulo e seguiu em frente, a determinação ainda mais forte, depois de ter encarado a morte de perto. Chegou à casa da parteira quase 1 hora depois, mais tarde do que planejara, encharcado e ferido, mas vivo. Dona Zulmira, uma mulher de meia idade com décadas de experiência trazendo crianças ao mundo, não fez perguntas ao ver o estado dele. Apenas pegou sua maleta e montou às pressas no cavalo de reserva que Augusto trouxera. O caminho de volta foi tenso, os dois cavalgando o mais rápido que a chuva e a lama permitiam, o coração de Augusto disparado com um único pensamento: chegar a tempo. Quando finalmente avistaram as luzes da fazenda através da cortina de chuva, o alívio que tomou conta dele foi quase palpável. Mas o alívio durou pouco, porque ao entrar em casa, encontrou Helena encolhida na cama, o rosto contraído de dor, gemidos abafados escapando entre os dentes cerrados. "Chegamos, Helena, chegamos!" Augusto correu até ela, segurando sua mão gelada e suada. "Augusto!" ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas de dor e alívio. "Você voltou?" "Eu prometi, não prometi." Ele beijou a testa dela, ignorando completamente o próprio estado ferido e encharcado. "Agora é só confiar na Dona Zulmira. Vai ficar tudo bem." Dona Zulmira já assumia o comando da situação, pedindo água quente, panos limpos, instruindo Augusto a esperar do lado de fora. Mas Helena, em meio a uma contração forte, segurou a mão dele com força. "Fica, por favor." E Augusto ficou. Ficou ao lado dela durante toda a madrugada, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, secando o suor de sua testa, enquanto lá fora a tempestade continuava a castigar a terra. Mas dentro daquele quarto, um milagre estava prestes a acontecer, um milagre que mudaria para sempre a vida dos dois. As horas se arrastaram como uma eternidade. Os gritos de dor de Helena se misturavam ao som da chuva batendo no telhado, aos trovões que ainda ecoavam ao longe, ao vento que uivava contra as janelas fechadas. Augusto, ao lado dela, sentia cada contração como se fosse sua própria dor, o coração apertado de uma angústia que ele nunca tinha experimentado antes. "Está quase", anunciou Dona Zulmira, o rosto concentrado, as mãos experientes trabalhando com precisão. "Mais um pouco, minha filha. Força." Helena, exausta, suada, os cabelos grudados na testa, encontrou nos olhos de Augusto a força que precisava para continuar. Ele segurava sua mão com firmeza, sussurrando palavras que nem ele sabia de onde vinham, palavras de coragem, de amor, de promessas para um futuro que os dois só ousavam sonhar. "Você consegue, Helena. Eu sei que consegue. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum." E então, no meio de um grito abafado de dor e esforço, um som novo cortou o ar do quarto. O choro fino e potente de um recém-nascido. O tempo pareceu parar. Dona Zulmira, com um sorriso cansado, mas radiante, ergueu o bebê nos braços, envolvendo-o rapidamente num pano limpo. "É uma menina", anunciou, a voz embargada de emoção, como sempre acontecia mesmo depois de décadas assistindo nascimentos.
uma menina linda e saudável. Augusto ficou paralisado por um segundo, os olhos fixos naquele pequeno ser que chorava com toda a força de seus pulmões recém-estreados ao ar. Então, Dona Zulmira colocou a criança nos braços dele, e o mundo de Augusto mudou completamente. Ele olhou para aquele rostinho vermelho, enrugado, os olhinhos ainda fechados, os punhos pequenos se agitando no ar, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes na vida. Um amor tão imediato, tão avassalador, que as lágrimas escorreram livremente pelo seu rosto sem que ele tentasse contê-las. Ela é linda, ele sussurrou, a voz embargada. Helena, olha só, ela é perfeita. Helena, exausta, mas com um sorriso radiante iluminando o rosto pálido, estendeu os braços para receber a filha. Augusto colocou a menina com cuidado nos braços da mãe e observou aquela cena com o coração transbordando. A mulher que ele aprendera a amar, segurando a filha recém-nascida, os dois seres que, sem que ele percebesse, tinham se tornado tudo o que importava em sua vida. Obrigada, Helena sussurrou, olhando para ele por cima da cabeça da bebê. Por tudo, por ter arriscado a vida por nós. Eu faria de novo. Ele respondeu sem hesitar, quantas vezes fosse preciso. Lá fora, a tempestade finalmente começava a se acalmar. Os trovões cada vez mais distantes, a chuva diminuindo até virar apenas uma garoa fina. E ali dentro, naquele quarto simples, uma nova família nascia, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de nomear o que sentiam um pelo outro. Augusto passou a noite ali, sentado ao lado da cama, observando Helena e a filha dormirem, o coração cheio de uma felicidade que ele havia esquecido que existia. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que tinha finalmente uma família. Mas o que ele não sabia era que a felicidade daquela noite seria seguida por um dos momentos mais dolorosos da história dos dois. Porque semanas depois, Helena tomaria uma decisão que quase destruiria tudo o que os dois tinham construído. As semanas seguintes ao nascimento da menina, que Helena batizou de Isadora, em homenagem à avó que jamais conhecera, foram para Augusto as mais felizes de sua vida adulta. A casa, antes tão silenciosa, agora vibrava com o choro noturno do bebê, as risadas baixinhas de Helena embalando a filha, o som dos passos de Augusto indo e voltando do quarto no meio da noite para ajudar no que fosse preciso. Ele aprendeu a trocar fraldas com as mãos ásperas de quem só conhecia o trabalho pesado da terra. Aprendeu a embalar a pequena Isadora nos braços fortes com uma delicadeza que surpreendia a ele mesmo. Nas tardes de sol, sentava-se na varanda com a menina no colo, observando Helena estender as roupas no varal, e sentia uma paz que nunca imaginara ser possível. A cadeira vazia, que por tantos anos ficara diante da sua durante o jantar, agora tinha uma ocupante fiel, e ao lado dela, um berço improvisado onde Isadora dormia tranquila ao som das vozes dos dois. Ela puxou os seus olhos, comentou Augusto uma tarde, observando a filha dormir no colo de Helena. Ela não é sua filha de sangue, Augusto, Helena respondeu com um sorriso triste. Mas às vezes eu também acho que ela puxou algo de você. Talvez seja o jeito como ela franze a testa quando está descontente, igualzinho ao seu. Augusto riu, um som raro e bonito que fazia o coração de Helena disparar toda vez que ela o ouvia. Ela é sua filha, ele disse sério de repente. E se você deixar, gostaria de ser alguém importante na vida dela. Não o pai biológico, eu sei disso. Mas alguém em quem ela possa confiar, alguém que esteja sempre por perto. Helena o encarou, os olhos brilhando de uma emoção que ela lutava para conter. Havia tanto carinho nas palavras dele, tanta sinceridade, que era quase impossível não se apaixonar ainda mais por aquele homem que a recebera sem perguntas, que arriscara a vida por ela, que agora oferecia seu coração e sua casa sem pedir nada em troca. Você já é importante, ela sussurrou, para ela e para mim.
O momento poderia ter sido o início de uma declaração. O instante em que os dois finalmente admitiriam o que sentiam. Mas, como sempre acontecia entre eles, o medo falou mais alto. Augusto desviou o olhar, fingindo ajustar o cobertor da bebê. Helena engoliu as palavras que queria dizer, temendo que fossem demais, cedo demais. E assim, mais uma vez, o amor entre eles continuou crescendo em silêncio, alimentado por pequenos gestos, por olhares que se demoravam, por um cuidado mútuo que dizia muito mais do que qualquer palavra. Mas o silêncio, dessa vez, teria um preço alto. Porque Helena, no fundo de seu coração ferido por abandonos passados, começava a acreditar em algo perigoso, que ela não merecia aquela felicidade, que estava apenas atrapalhando a vida que Augusto construíra com tanto esforço, que sua presença ali era temporária por natureza, e que quanto mais esperasse para partir, mais doloroso seria o adeus. E foi esse medo, essa crença profundamente enraizada de que não merecia ser amada, que a levaria a tomar uma decisão que quase destruiria tudo. Uma decisão que ela tomaria em silêncio, na calada da noite, deixando para trás apenas uma carta e um coração partido. Foi numa noite chuvosa, quase um mês depois do nascimento de Isadora, que os pensamentos sombrios de Helena finalmente venceram. Ela estava sentada na cama, a filha dormindo tranquilamente no berço ao lado, quando ouviu, pela janela entreaberta, a voz de Augusto conversando com um vizinho que viera visitar a fazenda. "Ela é uma boa mulher, Augusto", dizia o vizinho, um homem mais velho chamado Seu Joaquim, que cuidava da propriedade vizinha. "Mas você precisa pensar no futuro. As pessoas na cidade já estão comentando, sabe como é? Uma mulher desconhecida, com um filho que não é seu, morando na sua casa. Não me importa o que falam", Augusto respondeu, a voz firme. "Eu sei que não importa agora, mas você já pensou em como isso pode afetar seus negócios, sua reputação? Você trabalhou a vida toda para construir o que tem." O silêncio que se seguiu foi como uma facada no coração de Helena, que ouvia tudo escondida atrás da janela. Augusto não respondeu imediatamente ao comentário do vizinho, e aquele silêncio, ainda que talvez fosse apenas hesitação, apenas o processamento de uma preocupação que ele nunca tinha considerado, foi o suficiente para reacender todos os medos que Helena carregava desde que perdera a mãe, desde que o pai de Isadora a abandonara ao saber da gravidez, desde que aprendera, da pior forma possível, que sua presença sempre trazia complicações para a vida das pessoas. "Eu sabia", pensou ela, o peito apertado de dor. "Eu sabia que isso ia acontecer. Estou atrapalhando a vida dele." Naquela noite, depois que seu Joaquim foi embora e a casa mergulhou no silêncio de sempre, Helena não conseguiu dormir. Ficou ali, olhando para o teto, ouvindo a respiração tranquila de Isadora no berço, o coração dividido entre o amor que sentia por Augusto e o medo profundo de estar destruindo a vida dele apenas por existir. Decidiu então que partiria antes do amanhecer. Levantou-se em silêncio, cuidando para não fazer barulho, e começou a arrumar a mala. A mesma mala surrada com a qual havia chegado meses atrás. Suas mãos tremiam enquanto dobrava as poucas roupas que possuía, o coração se partindo a cada peça guardada. Sentou-se então à mesa da cozinha, uma vela acesa iluminando o papel à sua frente, e começou a escrever. "Augusto, quando você ler essa carta, eu já terei ido embora. Não é porque não sou grata. Pelo contrário, serei grata para sempre pelo que você fez por mim e por Isadora. Você nos deu um lar quando não tínhamos nenhum. Nos deu carinho quando o mundo só nos dava as costas. Arriscou sua própria vida para que minha filha pudesse nascer em segurança. Mas eu ouvi a conversa com seu Joaquim, e ele tem razão. Eu não posso continuar sendo um peso na sua vida, uma sombra sobre sua reputação, um fardo que você carrega por bondade. Você merece muito mais do que isso, Augusto.
Merece uma vida sem complicações, sem julgamentos, sem uma mulher desconhecida e um bebê que não é seu, atrapalhando tudo que você construiu com tanto esforço. Vou levar Isadora comigo. Vamos encontrar um jeito de recomeçar como sempre fizemos. Por favor, não se culpe por nada. Você fez mais por nós do que qualquer pessoa jamais fez. Obrigada por tudo. Vou guardar essa fazenda, essa varanda, esse tempo juntos, no lugar mais especial do meu coração para sempre, com todo o carinho que uma pessoa pode sentir por outra, Helena. Ela dobrou a carta com as mãos trêmulas, as lágrimas caindo silenciosamente sobre o papel, borrando um pouco a tinta em alguns pontos. Colocou-a sobre a mesa, onde Augusto certamente a encontraria pela manhã, e foi buscar Isadora no berço. Antes do amanhecer, com a mala em uma mão e a filha envolvida em cobertores no outro braço, Helena saiu de casa em silêncio, olhando para trás uma última vez para aquela varanda onde tinha aprendido, pela primeira vez em anos, o que era sentir-se em casa. E foi assim, na escuridão que precede o amanhecer, que Helena partiu, sem saber que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida, e sem imaginar que, horas depois, Augusto correria atrás dela como nunca tinha corrido atrás de nada antes. Augusto acordou mais tarde do que de costume naquela manhã, o corpo ainda cansado da conversa tensa com seu Joaquim na noite anterior. As palavras do vizinho ainda ecoavam em sua mente, não porque concordasse com elas, mas porque o preocupavam de um jeito diferente. E se Helena tivesse ouvido? E se ela interpretasse aquilo da forma errada? Ele se levantou rapidamente, decidido a conversar com ela, a deixar claro que nada do que seu Joaquim dissera importava, que a única coisa que importava era ela e Isadora, e o quanto ele as amava. Porque sim, ele finalmente admitira para si mesmo, durante a noite insone, que amava Helena, com uma intensidade que o assustava. Mas quando desceu as escadas e entrou na cozinha, encontrou apenas silêncio, um silêncio diferente de todos os outros que já tinha vivido naquela casa, um silêncio que doía. Helena chamou, a voz ecoando pelos cômodos vazios. Nenhuma resposta. Correu até o quarto dela, o quarto que nos últimos meses virara o quarto dela e de Isadora, e encontrou a cama arrumada, o berço vazio, os poucos pertences que ela possuía desaparecidos. O pânico tomou conta dele instantaneamente. "Helena!" gritou correndo por toda a casa, verificando cada cômodo, cada canto, como se ela pudesse estar escondida em algum lugar, como se aquilo fosse apenas um mal-entendido. "Helena, onde você está?" Foi ao voltar para a cozinha, ofegante, o coração disparado de pânico, que ele viu a carta sobre a mesa. Suas mãos tremiam ao pegar o papel dobrado, o coração já pressentindo o que estava por vir. Leu as primeiras linhas e um nó se formou em sua garganta. Leu o resto e as lágrimas começaram a escorrer livremente pelo seu rosto, misturadas a uma raiva crescente. Não de Helena, mas de si mesmo, por não ter dito antes o que sentia, por ter deixado que o medo os mantivesse em silêncio por tempo demais. "Não posso continuar sendo um peso na sua vida", ele leu novamente, a voz falhando mesmo em pensamento. "Você merece muito mais do que isso. Você não é um peso." Ele sussurrou para o vazio da cozinha, a voz embargada. "Você é tudo o que eu tenho." Seus olhos percorreram a casa, e cada detalhe parecia gritar a ausência dela. As flores que ela plantara, agora balançando solitárias no vento da manhã. A cadeira na varanda, vazia mais uma vez, como estivera por tantos anos antes da chegada dela. O berço improvisado, agora sem o pequeno corpo de Isadora para aquecê-lo. A casa, que havia ganhado vida com a presença de Helena e da filha, parecia ter voltado a ser um túmulo silencioso. Mas dessa vez, o silêncio doía de um jeito que Augusto nunca tinha experimentado antes, porque agora ele sabia exatamente o que estava perdendo. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ficaria parado, aceitando aquela perda como aceitara tantas outras ao longo da vida. Dessa vez, ele lutaria pelo que amava.
Correu até o estábulo, montou no cavalo mais rápido que tinha e partiu em disparada pela estrada de terra. A mesma estrada pela qual Helena tinha chegado meses atrás, carregando apenas uma mala e um pedido desesperado por abrigo. Agora, era ele quem corria, desesperado, atrás da mulher que havia se tornado tudo o que importava em sua vida. E o que aconteceria nos próximos minutos determinaria se aquela história teria um final feliz ou se terminaria com dois corações partidos, separados por um mal-entendido que nunca deveria ter acontecido. O sol da manhã mal tinha nascido completamente quando Augusto avistou à distância a figura solitária de Helena caminhando pela estrada de terra, a mala em uma mão, Isadora envolvida em cobertores no outro braço. «Helena!» ele gritou, cravando os calcanhares no cavalo, forçando o animal a correr mais rápido. «Helena, espera!» Ela se virou surpresa, o coração disparando ao vê-lo se aproximar em disparada. Por um instante, pensou em continuar caminhando, em fingir que não o tinha ouvido, porque tinha medo do que ele fosse dizer, medo de que fosse apenas para se despedir formalmente, para confirmar que ela havia feito a coisa certa ao partir. Mas as pernas não obedeceram, e ela ficou parada, observando Augusto se aproximar, o cavalo suado pela corrida desesperada. Ele desceu do animal antes mesmo que este parasse completamente, cambaleando levemente ao tocar o chão, mas correndo em seguida até ela. «Você não pode ir embora», ele disse ofegante, os olhos vermelhos de choro e da corrida contra o vento. «Helena, por favor, não vá». «Augusto», ela começou, a voz trêmula. «Eu ouvi a conversa com seu Joaquim. Eu sei que estou complicando sua vida, sua reputação. Não me importa nada disso». Ele a interrompeu, a voz embargada de emoção. «Não me importa o que as pessoas falam, não me importa reputação nenhuma. A única coisa que me importa é você e Isadora». Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, o coração se partindo entre o desejo de acreditar nele e o medo profundamente enraizado de que, no fim, ela sempre seria deixada para trás. «Eu não quero ser um fardo», ela sussurrou. «Eu já fui abandonada antes, Augusto. Eu não aguento passar por isso de novo». Augusto se aproximou, tomando cuidado para não assustar a pequena Isadora que dormia tranquilamente nos braços da mãe, e segurou o rosto de Helena entre as mãos calejadas, obrigando-a gentilmente a encará-lo. «Escuta bem o que vou te dizer, porque é a coisa mais verdadeira que eu já disse na vida». Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes, decididos. «Quando você chegou aqui, pediu só uma noite. Mas a verdade é que foi você quem trouxe vida para esta casa. Antes de você chegar, eu vivia como um fantasma na minha própria vida, trabalhando, dormindo, sem sentir nada, além do vazio de estar completamente sozinho». Ele fez uma pausa, respirando fundo, as lágrimas escorrendo livremente agora. «Você trouxe risadas para essa casa, trouxe flores, trouxe cheiro de comida fresca, trouxe uma razão para eu sorrir de novo». E Isadora lhe olhou para a pequena, um sorriso triste e cheio de amor se formando em seu rosto. «Isadora me ensinou o que é amar alguém sem pedir nada em troca». «Augusto», Helena mal conseguia respirar através do choro. «Se ainda existir um lugar onde você queira criar sua filha, eu queria que fosse aqui, ao meu lado». Ele segurou as mãos dela com força, os olhos suplicantes. «Eu sei que não posso substituir o pai dela. Eu sei que a nossa história começou de um jeito estranho, com uma estranha aparecendo na minha porta pedindo abrigo. Mas eu não quero mais viver sem vocês duas. Eu te amo, Helena. Amo você e amo Isadora como se ela fosse minha própria filha». O mundo pareceu parar por um instante. Helena, entre lágrimas, sentiu o peso de anos de abandono, de medo, de solidão, começar a se dissolver diante daquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se acreditar que talvez, finalmente, tivesse encontrado um lugar onde pertencia de verdade. «Eu achei que nunca mais teria um lar», ela sussurrou, a voz embargada. «Que depois de tudo o que aconteceu,
Eu não merecia ser feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Augusto respondeu, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar. E eu quero passar o resto da minha vida tentando te dar isso, se você deixar. Helena olhou para ele, para aquele homem que a recebera sem perguntas, que arriscara a vida por ela e por sua filha, que agora estava ali, na estrada de terra, oferecendo seu coração sem reservas. E pela primeira vez desde que perdera a mãe, ela sentiu que podia, finalmente, parar de correr. Eu também te amo, ela confessou, um sorriso trêmulo se formando através das lágrimas. Acho que te amo desde a primeira noite, quando você segurou minha mão. Augusto sorriu, um sorriso largo e verdadeiro, e se aproximou devagar, respeitando o espaço da pequena Isadora entre eles, antes de selar aquela confissão com um beijo suave, cheio de promessas para um futuro que os dois finalmente ousavam sonhar juntos. Quando finalmente se separaram do beijo, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Augusto se abaixou com cuidado e pegou a mala surrada de Helena. A mesma mala que ela carregara ao chegar meses atrás, carregada de medo e incerteza, e que agora carregava consigo apenas a promessa de um recomeço. Deixa eu carregar isso, ele disse sorrindo através das lágrimas que ainda molhavam seu rosto. Você já carregou peso demais por mim, Helena respondeu, um sorriso brincalhão surgindo apesar da emoção do momento. Deixa eu carregar minha filha, ao menos. Na verdade, Augusto se aproximou, estendendo os braços com uma delicadeza inesperada para um homem de mãos tão calejadas. Eu gostaria muito de carregar as duas coisas mais importantes da minha vida, se você me deixar. Helena riu, um som cristalino que ecoou pela estrada de terra, e colocou a pequena Isadora com cuidado nos braços de Augusto. Ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque para ele ela realmente era. Ela puxou meu jeito de franzir a testa. Ele brincou, olhando para a pequena que dormia tranquilamente, alheia a toda a emoção ao seu redor. Você tinha razão sobre isso. Eu sempre tenho razão, Helena provocou, pegando a mão livre dele enquanto começavam a caminhar de volta para a fazenda. O cavalo os seguia mansamente, como se também sentisse que aquele era um momento de celebração, não de pressa. Os três caminhavam juntos pela estrada de terra, a mesma estrada onde tudo tinha começado, meses atrás, com uma mulher grávida e exausta pedindo abrigo para apenas uma noite. Agora, aquela mesma estrada os levava de volta para casa, não como estranhos que se cruzavam por acaso, mas como uma família que se encontrara através das voltas inesperadas do destino. Sabe, Helena disse enquanto caminhavam, o sol da manhã finalmente aquecendo a terra ao redor. Quando cheguei aqui, eu tinha tanto medo. Medo de ser rejeitada, medo de ser mais um fardo na vida de alguém, medo de que meu bebê nascesse sem um lugar seguro para chamar de lar. E agora? Augusto perguntou, olhando para ela com carinho. Agora eu sei que encontrei exatamente o lugar onde deveríamos estar. Ela apertou a mão dele com mais força. Você não só nos deu abrigo, Augusto, você nos deu um lar de verdade. Ele parou de caminhar por um momento, virando-se para encará-la completamente, a pequena Isadora ainda tranquila em seus braços. E vocês me deram algo que eu tinha perdido a esperança de encontrar. Uma família. Sua voz tremeu levemente com a emoção. Por tantos anos, eu me contentei em viver sozinho, achando que essa era a minha sina, mas vocês duas me mostraram que eu não precisava aceitar isso, que ainda havia amor esperando por mim. Eu só precisava ter coragem de reconhecê-lo. Helena se aproximou, apoiando a cabeça no ombro dele por um instante, o coração transbordando de uma felicidade que ela temia nunca mais sentir. Então vamos para casa? Ela perguntou, suave. Vamos para casa, ele confirmou, um sorriso largo iluminando seu rosto. Os três juntos. E assim, sob o sol quente da manhã, a pequena família seguiu seu caminho de volta para a fazenda São Bento, um lugar que meses atrás era apenas a casa solitária de um homem que tinha esquecido como sonhar e que agora se tornava, finalmente, um verdadeiro lar.
Mas a jornada deles estava apenas começando, porque construir uma família não acontece da noite para o dia, e os meses seguintes trariam desafios, alegrias e a confirmação definitiva de que o amor que encontraram naquela estrada de terra era, de fato, para durar a vida toda. O tempo passou, como sempre passa, trazendo consigo mudanças que nenhum dos dois imaginava serem possíveis. Augusto e Helena se casaram numa cerimônia simples, realizada na própria varanda da fazenda, com apenas alguns vizinhos e Dona Zulmira como testemunhas. Seu Joaquim, que meses atrás expressara preocupação sobre a reputação de Augusto, foi um dos primeiros a parabenizá-los, reconhecendo que jamais tinha visto o amigo tão feliz quanto estava agora. Isadora, agora com quase 1 ano de idade, corria, ou melhor, engatinhava com uma velocidade impressionante pelo quintal da fazenda, perseguindo as galinhas que Helena tanto amava, rindo com gargalhadas que enchiam a casa de uma alegria que antes parecia impossível. Augusto construíra com as próprias mãos um pequeno balanço de madeira na varanda, pendurado em uma árvore frondosa que dava sombra durante as tardes quentes. Ele passava horas ali, empurrando Isadora suavemente, cantando canções desafinadas que faziam a menina rir sem parar, enquanto Helena os observava da cozinha, o coração transbordando de gratidão pela vida que tinham construído juntos. O canteiro de flores que Helena plantara no primeiro mês de sua chegada agora estava completamente florido. Rosas vermelhas, margaridas brancas, cravos amarelos que coloriam a entrada da casa com uma beleza que refletia perfeitamente a transformação que aquela fazenda havia sofrido. E a cadeira vazia, aquela que por tantos anos ficara solitária diante da cadeira de Augusto durante o jantar, nunca mais ficou vazia. Todas as noites, Helena se sentava ali, ao lado do marido, Isadora em um cadeirão improvisado entre os dois, e os três compartilhavam refeições cheias de risadas, histórias e um amor que crescia a cada dia. Numa tarde especialmente bonita, com o sol se pondo no horizonte em tons de laranja e rosa, Augusto e Helena se sentaram juntos na varanda, Isadora brincando tranquilamente aos seus pés com alguns brinquedos de madeira que Augusto esculpira à mão. "Lembra de quando cheguei aqui?" Helena perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele, observando o pôr do sol. "Eu estava tão assustada. Não sabia se você ia me aceitar. Se ia me dar as costas como tantas outras pessoas fizeram." "Eu me lembro perfeitamente", Augusto respondeu, passando o braço ao redor dela, puxando-a mais para perto. "Lembro do exato momento em que te vi caminhando por aquela estrada, com aquela mala surrada e a barriga enorme, respirando com dificuldade. Achei que fosse só ajudar por uma noite. E olha onde estamos agora." Ela riu, olhando para Isadora que tentava, sem muito sucesso, empilhar alguns blocos de madeira. "No melhor lugar do mundo", Augusto respondeu, beijando o topo da cabeça dela. "Ao lado das 2 pessoas que eu mais amo nessa vida." Isadora, como se entendesse a conversa dos pais, ergueu os bracinhos pedindo colo, e Augusto não hesitou em pegá-la, sentando-a em seu colo enquanto Helena se aconchegava ao seu lado, os três observando juntos o sol se pôr no horizonte, pintando o céu com cores que pareciam refletir toda a jornada de amor, coragem e esperança que os havia trazido até ali. A fazenda São Bento, que por tantos anos fora apenas um lugar de trabalho árduo e solidão profunda, tinha finalmente se tornado o que sempre deveria ter sido: um verdadeiro lar, cheio de amor, risadas e a certeza inabalável de que às vezes os pedidos mais improváveis, como o de uma estranha grávida pedindo apenas uma noite para ficar, podem se transformar na maior bênção que a vida tem para oferecer. E enquanto o sol terminava de se pôr, tingindo o céu de dourado sobre a fazenda, que agora era verdadeiramente o lar de todos eles, ficava claro que aquela família, construída não pelo sangue, mas pelo amor,
pela coragem e pela generosidade de um coração que se abriu quando mais importava. Estava apenas começando sua jornada juntos. Porque o verdadeiro amor, aquele que resiste às tempestades, aos medos e às incertezas da vida, é sempre capaz de transformar até mesmo o pedido mais simples numa história para a vida inteira. Fim.